Fala galera, estamos gravando mais Entrando pra História. O tema de hoje é: não tenha um político de estimação, virou o novo político de estimação. O que quer dizer isso? Entre dois projetos antagônicos, que a gente conhece que tem, sempre tem um cara que quer dizer que é neutro, né? O que é isso? Ele tem necessidade de, percebendo que tem babão dos dois lados, é verdade, sempre tem mesmo, ele tem necessidade de provar que ele não é o babão, entendeu? É como se isso fosse a principal coisa a se fazer na política. Aí ele se sente seguro, se sente sensato com isso. Daí ele só vive de criticar esses dois lados. Ele não tem um projeto dele de país, ele não participa dos debates públicos que rola país afora, não está em militância, ele não tem preocupação em geral com as coisas, entendeu? E ele trata os opostos como iguais. Exemplo, veja que gravidade. Tem um cara lá, um fundamentalista religioso, e fala: quem é gay vai queimar no inferno, supor. Aí vem um cara que é LGBT, que faz o ativismo, não, o gay tem que participar dos debates, ocupar, representatividade, ir pra STF, pra você... Aí o cara que é pelego diz: ai, vocês são muito radicais. Então ele funciona, é como se ele tivesse medo de ter opinião, de tomar um lado, entendeu? É como se tomar um lado fosse, você é alienado. Não é assim. Você tem que escolher o que é o certo, velho. O bom senso é preto no branco, não tem o que fazer não. Entre preconceito e inclusão, eu tô com a inclusão e ponto final. Exclusão, ó, é peleco lá pra fora. Mesma coisa com outro assunto, exemplo, Bolsa Família. Sempre tem um cara que mete o pau no programa, né? E sempre tem um cara que defende. Aí ele começa a dizer que os dois têm problema, que não sei o que, pipipi, papapá. Vai dando-se essa galera que fala mal do programa. Tem que se lascar na mina de carvão no Maranhão, trabalhando 15 horas por dia. Eu vou ficar pegando leve com um cara que não aceita inclusão social, é? Eu não sei como é que um cara consegue ficar neutro ou ficar calmo numa situação dessa até. Ele tem que defender Bolsa Família, etc., com ênfase, com o peito cheio aqui mesmo, sem titubear uma vírgula. Porque esse povo não tem vergonha de fazer do outro lado, não. Aí depois que ele critica os dois lados, né, vamos dizer assim, é pra vidinha dele, que é jogar videogame, vai jogar FIFA, GTA, CS, vai comentar o Brasileirão, vai jogar bola, e acabou. A vidinha dele é isso, entendeu? O que tá acontecendo no Brasil afora, ele, ó, nem aí. Aqui o Brasil tá claro numa repartição ideológica de inclusão e exclusão. É claro isso. E eu tô com a inclusão. E não tenho medo de dizer, não retrocedo uma vírgula sequer com isso. E o cara que não se posiciona nisso não tem personalidade, vamos falar a verdade, né? Uma coisa que é muito recorrente nesse assunto é esse tipo de falar assim: se fosse fulano dizendo, fazendo isso, a mídia ia cair em cima. Só que aí a gente tem que avaliar uma coisa: por quê? Ou é que essa pessoa tem que, se fosse ela, seria pior? Vamos avaliar aqui. Porque tu tem que analisar se a pessoa tem crédito naquele assunto ou não. E isso muda muita coisa. Se ela tem um histórico que dê a ela gás para poder se defender, ou se ela é na escrotice, é assim mesmo e dane-se. Isso conta, meu amigo. Então, por exemplo, na pandemia, Lula fez uma fala que foi infeliz, que foi: ainda bem que a natureza criou o coronavírus. Aí essa pequena frase foi usada à torta direito para queimar o caso, dizendo que ele é pró-vírus. A militância já estava, se fosse um mito, já estava agora enterrado. Vamos analisar isso aí. Qual que é a diferença? É que enquanto o Bolsonaro escrotou dizendo é para se contaminar mesmo, vocês são um bando de marica, vai ficar parado até quando? Vai chorar até quando? Lula e o PT e a esquerda em geral defendeu o uso de máscara, vacina, o fica em casa, o auxílio. E o bolsonarismo à direita não, teve uma postura mais mercadológica de entre a pandemia ou a economia, vamos primeiro para a economia. Desprezou a letalidade do vírus, fez um monte de teoria da conspiração, paranoia que o vírus é chinês, que foi para dominar a Terra, que não sei o que. Essas fantasias, entendeu? Então, por causa disso, Bolsonaro merece ser muito mais criticado. E o que Lula falou é uma fala que distorce de todo o histórico dele, que ele passou o tempo defendendo máscara, vacina, fica em casa. Então a gente tem que ter sabedoria de se posicionar e defender político sim quando for necessário. Político não é para ser chutado, quando for isso é uma raça que tem que ser destruída, não. Isso é até necropolítica. Já gravei um vídeo sobre isso até. Então, ao invés dele defender, não é Lula a pessoa física não, tá? É qualquer pessoa que defenda o que é o certo a fazer na pandemia, que foi o que a esquerda defendeu, era para defender a pessoa, porque sabe que a frase dele foi um lampejo de tipo assim, aquelas frases que caem de paraquedas que você lá no fundo não está querendo dizer aquilo. Você está dizendo: o vírus foi bom para provar que a gente, exemplo, somos seres humanos e devemos obedecer à natureza, sei lá. Isso é uma frase que, apesar de aparentemente não ser do mal, ela pode ser descontextualizada, como fizeram, para dizer: ele é pró-vírus, ele quer matar vocês, que foi algo que alguns fizeram, né? Tem que ter cuidado e se posicionar. Aí o que é que o pelego faz? Não, vai dar. Eu critico o Lula também, Eu meto o pai em Bolsonaro porque ele tá na pandemia, o descaso, mas Lula também, O que ele falou aqui agora, eu critico os dois. Aí ele sai de fininho porque ele tem medo.
Ele tem medo de tomar um posicionamento quando ele percebe que um lado tem um histórico e o outro lado tem outro. Ele não consegue, é simplesmente isso. É como se ele não usa dois pesos, duas medidas. É mais ou menos o que se passa na cabeça do povo. E como é que a gente sabe quem foi pró-contágio ou não? É vendo o debate público, a militância, o dia a dia, Twitter do cara, rede social, conversa de corredor entre a militância, tu vai para um ato dos teus amigos, da tua ideologia, como é que eles defendem sobre isso, o que é que o outro lado defende. Então a gente vai vendo no dia a dia. E esse povo, ele realmente ele não vive militância em nada. Como eu falei, a vida dele é jogar computador, videogame, uma bolinha para jogar e acabou. É basicamente isso. Então a militância traz muita riqueza para a pessoa viver, conhecer o Brasil que a gente tem. Porque esse povo, ele não liga pra coisa em si. É como se para esse pelego, essa questão da pandemia, dessas medidas, não é a medida em si. É a reação de cada lado que importa para ele. É como se fosse um prego que se destaca, ele, epa, isso aqui tá muito destacado, bora lá. Afunda aqui. Eita, isso aqui agora tá gritando muito, vamos diminuir isso aqui. A vida dele é julgando dessa forma, entendeu? Outro exemplo, patronato e sindicalismo. É como se para esse povo, eles assim, eles são de novo neutro. Só que no Brasil, o que acontece no geral é exploração patronal contra o trabalhador. Ponto. Pode ter exceções, pode ter. Eu sei que pode ter algumas minorias que não fazem isso, que são pode. Mas a maioria, em geral, é de uma exploração, até por um contexto histórico, colonial, que está século perpetuado. Ponto. Não vou entrar nesse detalhe não. Mas quando o sindicato reage, é como se incomodasse essas pessoas. É como se tipo, epa, tem um lado que está gritando muito, ó, não posso deixar não. Eu tenho que ser neutro e justo com os dois. Então pega o sindicato, ó, diminui para estar com o patronato. Só que a realidade aqui não é essa, a realidade é essa. Então eles ignoram o que é a realidade para o que é a teoria que deveria ser, de justiça, de igualdade, mas não é. O capital manda no mundo, tem muito mais poder. Isso é fato. Então, como é que fica o patrão? Só fala em trabalhador. A gente só fala em trabalhador porque historicamente o trabalhador sempre se, ó, e o patrão tem que se dar bem, na maioria das vezes. Pode ter microempreendedor individual, pode ter microempresário, pode. Pode ser que ele não tenha rios de dinheiro, pode. Mas ele pode ter a mentalidade exploratória, pode ser que um dia ele venha a ser, como muitos são quando estão em um nível grande de empresariado, assim, de poder, pagar uma merreca, explorar e ponto final, acabou. Então, isso é um debate necessário. Caso Cristiano Zanin. Ele foi polêmico no lance do STF na questão da descriminalização da maconha, né? Que ele se posicionou contra e tal, etc. Aí vem o cara, ó, esses petistas aí tava defendendo aí, agora não tá mais não, ó, porque o cara foi contra, ó, esses petistas são assim, agora gosta, agora não gosta. É quase tratando como se fosse uma pipoquinha caída no chão. Ué, quem disse que a gente não pode criticar o cara só porque foi o nosso partido que nomeou? A gente pode criticar, meu amigo, isso é democracia. E segundo ponto, tu percebe que o Pelego, ele não tá criticando em si a questão da maconha ou não, ele tá criticando a reação da militância, entendeu? Então, como eu tô falando, o debate público no Brasil, em geral, não importa para esse cara. É só a reação da militância que incomoda. E a gente se posicionou contra por quê? Porque a pessoa que consome maconha para quantidade, ela não pode ir para um presídio não, porque isso é muito grave, meu amigo. Um presídio é um lugar para a pessoa consumir uma droga em pequena quantidade. Bebida alcoólica também é droga. A pessoa tem que ir para um presídio por isso? Não. Então, esse tipo de coisa, que para mim é o que mais conta, eles não vão julgar, entendeu? Então é um debate muito profundo, pesado da questão criminal, presidial, é tenso mesmo. Então resumindo, o Pelego, ele não é bolsonarista, mas ele é 70% parecido. Porque quando ele adota esse ar de aparente neutralidade, ele está fazendo coro com boa parte do que a direita no Brasil ecoa, e acaba que ele se torna uma espécie de apêndice sem perceber dessa narrativa reacionária e tal, conservadora. E a gente nunca vai sanar as questões sociais do Brasil, as grandes injustiças dessa forma. Porque o cara vai tratar agronegócio e MST como se fossem iguais. Não, não é. Eles acham que é um equilíbrio para tudo. Deveria ser, mas não é. Então por isso que a gente tem que tomar lado por um lado e gritar mais mesmo quando a gente percebe as injustiças. Bem galera, é isso. Espero que tenham gostado aí com a volta do canal. Se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa um like, ativa o sino. Valeu e fui!